Olá, está começando aqui na TV Mundo Maior mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você se interessa por artigos, biografias e vídeos sobre a matéria em questão? Pois bem, nós oferecemos farto material de estudos no portal www.filosofiaespírita.org. Lá você encontrará também 6 blogs de pesquisa, aulas e outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. E não nos esquecemos de você, que possui restrições visuais. Nossas aulas são em áudio em português, com versão simultânea para o francês, pois realizamos semanalmente um trabalho conjunto com uma equipe de estudiosos na França. Hoje, daremos início a uma série de programas em que iremos abordar a missão do filósofo. Começaremos por Platão e Santo Agostinho. E ninguém melhor do que a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, para nos conduzir nesse estudo. Olá! O Filosofando de hoje abordará, dentre outros temas de interesse geral, a missão do filósofo. E começamos com uma pergunta: o que faz o filósofo em meio a uma sociedade que vê no conhecimento a possibilidade de realização pessoal e profissional? Se nós observarmos alguns filósofos em ação, veremos que eles foram e são o ponto de apoio para muitas iniciativas em nossa sociedade. Na verdade, constituem as colunas que sustentam as estruturas da sociedade mundial, seja em que cultura o seu pensamento tenha sido conhecido, estudado e desenvolvido. Platão, Santo Agostinho, os psicanalistas Freud, Gustav Jung e o mitólogo Joseph Campbell são alguns dos principais elementos de desenvolvimento e do pensamento humano, dentre outros. Vamos começar por Platão, um dos precursores do pensamento cristão e do pensamento espírita. Aristócles era o seu nome verdadeiro. Foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas. Juntamente com Sócrates e seu discípulo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Platão revela na sua obra A República o que está em jogo na alegoria da caverna. Mostra que o conhecimento consiste em o ser humano ficar livre das correntes que o condenam à ignorância e desvenda que o problema do conhecimento, em última análise, confunde-se com o da educação. Segundo o filósofo, o homem deve caminhar desde a opinião até a ciência, educando-se gradualmente. No mundo sensível, os homens são como escravos presos numa caverna e obrigados a ver, no fundo dela, as sombras projetadas por um fogo que arde lá fora. Tomam essas sombras pela realidade, porque não conhecem a realidade verdadeira. De fato, trata-se de operar a passagem do mundo sensível, ilusório, ao mundo inteligível, um mundo do conhecimento. E este é um doloroso e difícil movimento de alforria. Desse modo, há uma ilusão constitutiva de nossa primeira abordagem do real. As sombras da caverna são essas aparências sobre a parede dos nossos sentidos. Deformamos o real porque aprendemos espontaneamente através das nossas impressões sensíveis, dos nossos desejos, das nossas paixões.
dos nossos interesses, hábitos, em suma, através de tudo aquilo que nos confina nesse reino de ilusões, em que, impotentes para ver os objetos cujas sombras não passam de sombras, ignoramos que o são e as tomamos por realidade. Essa impotência está ligada à passividade do espírito, acostumado desde a infância a receber, sem exame crítico, muitas crenças falsas como verdadeiras. Fazemos uma pausa nessas explicações para perguntar a você: será que estaríamos vivendo um período assim? Um período no qual muitas crenças falaciosas, seja em que âmbito elas possam estar situadas, seja na política, nas culturas, nas religiões ou nas seitas, nas filosofias, nas crendices espiritualistas, são tidas como verdadeiras? O que você acha? Quais as observações que você faz no seu cotidiano? Segundo Platão, a educação consiste, desse modo, em fazer retornar o homem da consideração do mundo sensível à consideração do mundo do ser, e em conduzi-lo gradualmente a avistar o ponto mais alto do ser, que é o bem. O bem corresponde no mundo do ser ao que o sol é no mundo sensível. O sol torna as coisas visíveis com a sua luz e as faz nascer, crescer e alimentar-se. Assim, o bem não só torna cognoscíveis, ou seja, conhecidas as substâncias que constituem o mundo inteligível, mas lhes dá ainda o ser de que são dotadas. Cabe aqui uma explicação. Platão denomina de ser das coisas a essência das quais elas derivam, o mundo das ideias. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que Platão considera o mundo sensível. Mundo sensível são as percepções dos sentidos, os instintos, tudo que envolve a vida na matéria. Por inteligível, Platão denomina o mundo das ideias, o mundo real, a inteligência, a sensibilidade, a percepção da verdade. Conforme Platão, faz parte da educação do filósofo o regresso à caverna, que consiste na reconsideração e na reavaliação do mundo humano à luz do que se viu fora deste mundo. Regressar à caverna significa para o homem pôr o que se viu à disposição da comunidade. Deverá, pois, reabituar-se à obscuridade da caverna e então verá melhor do que os companheiros que ali permaneceram e reconhecerá a natureza e os caracteres de cada imagem por ter visto o seu verdadeiro exemplar, a beleza, a justiça e o bem. Assim, poderá o Estado ser constituído e governado por gente desperta, e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder como se este fosse um grande bem. Não esqueçamos que Platão se refere aqui à sua república, ao Estado ideal que deveria ser governado por um filósofo e não por outro qualquer. Veja que não há muita diferença entre os objetivos buscados pelo filósofo platônico e o pensador espírita. Se ao primeiro cabe o retorno à caverna para reavaliar o mundo e a posição do ser humano nele, ao pensador espírita cabe a mesma observação. Retornaremos às obscuridades da caverna, o que significa buscarmos em nós as razões pelas quais nos colocamos no mundo, avaliar a nossa conduta, as nossas predisposições, as nossas tendências. Tudo isso como parte integrante da nossa integridade, já que somos espíritos imortais e trazemos conosco estes arquivos de experiências havidas em muitas reencarnações. Poderíamos chamar esse processo de autoconhecimento. Veja que estamos abrindo mão da expressão reforma íntima, já em absoluto desuso, e que, na verdade, nunca traduziu verdadeiramente o processo evolutivo através das ferramentas que o Espiritismo nos oferece, não é mesmo? E o que você, pensador espírita, poderia concluir dessas primeiras ponderações? Enquanto você pensa, nós vamos para um pequeno intervalo. Até já! Se o filósofo platônico busca a verdade fora da obscuridade da caverna, o pensador espírita busca essa mesma verdade dentro de si mesmo.
e estabelece correlações com as experiências passadas e planeja o seu futuro vivendo o seu presente da melhor forma possível. No caso de um estado, explicamos que ao espírita cabe ser bom cidadão, bom cristão, ético, amante do bem, para que possa exercer a sua profissão de forma ética, qualquer que ela seja, até na política. Veja, atente para o fato de que o espiritismo não é um rótulo político, é uma doutrina de postura, de comportamento, de conhecimento da verdade e do bem. Luz que ilumina as trevas do pensamento, que luta por fazer prevalecer interesses temporais em detrimento dos interesses do espírito eterno. Já tivemos exemplos de espíritas no âmbito da política, como Bezerra de Menezes, Freitas Nobre e outros. Jamais houve tratativas no sentido de se utilizar o espiritismo como rótulo político, o que seria um erro lamentável. Platão continua dizendo que ao buscar a beleza, a justiça e o bem, poderá o Estado ser constituído e governado por gente desperta e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder como se este fosse um grande bem. Sintetizando, atente que na alegoria da caverna, Platão resume a concepção a respeito do conhecimento, da realidade e da própria filosofia. Acorrentados no interior de uma caverna e de costas para a abertura dela, os prisioneiros só podem ver as sombras do que acontece lá fora. Quando um deles consegue se libertar e visualiza a realidade externa, a luz ofusca sua vista e o sol o deslumbra. Somente aos poucos e com dificuldade ele consegue adaptar-se à nova realidade, percebendo que o mundo onde vivera até agora era irreal, feito apenas de reflexos, de sombras do mundo verdadeiro. Se ele voltar e tentar convencer os outros de que ainda estão acorrentados, corre o risco de ser incompreendido e mesmo perigo de vida. Veja, o mesmo aconteceu com muitos missionários do bem e da verdade ao longo da nossa história. Filósofos cuja visão ampla da vida e tendo em si a chama do progresso que os impulsionava, foram sacrificados pelos moradores das cavernas da ignorância, da simonia, da traição, da perfídia. Vejam o caso de Sócrates, obrigado pelos poderes do seu tempo a ingerir cicuta, um poderoso veneno, acusado de perverter a juventude do seu tempo, quando na verdade Sócrates ensinava as pessoas a terem livres as suas consciências através do culto à verdade e ao bem. Veja também o que aconteceu com Jesus de Nazaré, com Giordano Bruno, com Mahatma Gandhi, com Martin Luther King, para citar os mais conhecidos, e sem mencionar os defensores da verdade atuais, perseguidos, torturados, presos e muitos mortos. Nos séculos mais próximos ao nosso, muitos foram relegados ao esquecimento ou ao isolamento, por portarem as palavras que aclaravam as mentes dos cidadãos e igualmente influenciavam o seu comportamento com a sua postura verdadeiramente ética. Muitos pensadores espíritas, como o próprio Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Bezerra de Menezes, Deolindo Amorim, Herculano Pires, tiveram que enfrentar a ignorância e a agressividade daqueles que, ao discordarem das suas posturas e pensamentos, os agrediam, se não física, moralmente e de forma covarde e injusta. Mencionamos também as perseguições ao médium excelente Francisco Cândido Xavier, desenvolvidas até por pessoas que se diziam espíritas. Essa é, no entanto, a missão do filósofo: orientar, auxiliar, motivar as pessoas para que possam, por si só, tirar as correntes da alienação e favorecer o conhecimento sobre a realidade em que estão inseridas. Não é um processo fácil e nem rápido, mas deve ser enfrentado sob pena de se ficar apenas vendo as sombras dos fatos que acontecem, ou seja, as opiniões, sem entender-lhes o significado real que são: conhecimento e verdade. Veja, conhecer implica em tomar posse da realidade que nos torna aptos para a ação consciente,
característica da atitude filosófica. Por isso, o Espiritismo surge como filosofia no momento mais importante da nossa existência, antecedendo os movimentos existencialistas, materialistas, antecedendo a Revolução Industrial e as posteriores lutas do proletariado, dando-nos uma base de sustentação social para que soubéssemos nos conduzir em sociedade, não obstante as grandes e por vezes trágicas mudanças que acabariam por ocorrer e de fato ocorreram em fins do século XIX e em todo o século XX. Por isso, estamos também fazendo a série de programas sobre filosofia política, para que você compreenda o que é fazer política e por que você, cidadã brasileira, precisa escolher e bem escolher os futuros governantes do nosso país. Não podemos delegar poderes a quem comprovadamente fez e faz mau uso deles. E somente através do voto consciente poderemos fazer as mudanças necessárias e urgentes que o Brasil tanto precisa. Continuaremos no próximo bloco. Até já! Ciência e filosofia são caminhos para o conhecimento e possuem sua validade reconhecida ao longo da história do Ocidente, uma vez que oferecem possibilidade de emancipação da espécie e realização dos projetos humanos. No primeiro bloco, citamos alguns filósofos de ação, no qual enfatizamos a atuação do Platão. Não podemos deixar de citar o trabalho primoroso de mais alguns pensadores, Santo Agostinho, os psicanalistas pensadores Freud e Gustav Jung e o mitólogo pensador Joseph Campbell. Neste último bloco, nós vamos falar um pouco sobre Santo Agostinho. Os demais que eu citei estarão sendo estudados no próximo programa desta série de A Missão do Filósofo. Santo Agostinho foi estudado pelo Filosofando em 2 programas, onde vimos um pouco da sua história quando reencarnado na personalidade de Agostinho de Hipona, e posteriormente a sua presença marcante na codificação espírita, sinal inequívoco de seu progresso intelecto-moral, e ainda vamos falar muito mais e em diversas ocasiões sobre o magistral pensador. São vários os enfoques abordados pelo Agostinho teólogo e filósofo em seu tempo, mas dentre os seus estudos destacam-se o problema do livre-arbítrio e do mal. Em seus primeiros anos, Agostinho foi muito influenciado pelo maniqueísmo e logo depois pelo neoplatonismo de Plotino. Maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística, fundada e propagada por Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, ou Deus, e mal, ou o diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Como consequência moral, afirmavam os maniqueístas ter o homem 2 almas, cada uma presidida por um desses princípios. Logo, o mal é metafísico e ontológico. A pessoa não é livre nem responsável pelo mal que faz, pois este lhe é imposto. É difícil aceitar esse princípio maniqueísta em nosso tempo, visto que sabemos que a maioria dos males em ação que existem hoje no planeta, como o desrespeito à natureza, o aquecimento global, como exemplos, são de exclusiva responsabilidade dos homens. Mas prossigamos com as ideias daquele tempo. Ao grande problema do mal, conseguiu Agostinho apresentar uma explicação que se tornou ponto de referência durante séculos e ainda hoje conserva sua validade. Se tudo provém de Deus, que é o bem, de onde provém o mal? Depois de ter sido vítima da explicação dualista maniqueia, Agostinho encontra em Plotino, filósofo neoplatônico, a chave para resolver a questão. O mal não é um ser, mas deficiência e privação de ser. O que quer isso dizer? Que o mal não existe por si. Ele é alimentado pela ausência, pela vacuidade do bem, pelo vazio do bem nos próprios seres humanos. Podemos entender daí que à medida em que o espírito progride, o mal, que não tem consistência, desaparece.
Na verdade, esse conceito é bem desenvolvido pelo Espiritismo e é uma das razões pelas quais Jesus de Nazaré, bem como todos os seus enviados, desde os apóstolos até os tempos atuais, insistem em que introjetemos o bem em nós mesmos através do exercício da caridade e busquemos a fonte divina do bem, já que Deus nos criou para ele, o bem em letras maiúsculas. Santo Agostinho desenvolve em seu tempo 3 fatores da suposta existência do mal. O mal que prevalece nos graus inferiores da evolução, o mal moral, que é o pecado, e o mal físico, como as doenças, as calamidades e a morte. Em suas diversas participações no Espiritismo, Agostinho revisita os temas abordados por ele próprio na Idade Média e atualiza suas ponderações em alguns casos, até reescrevendo seu pensamento, como na questão do pecado. Ele admite que o livre-arbítrio é parte integrante do desenvolvimento do ser e nunca condena o pecador, antes o compreende e o encaminha rumo ao bem viver. Neste programa, você também conheceu uma reflexão sobre a missão da filosofia e do filósofo, que implica ajudar a tirar as pessoas das sombras, das ilusões